700 mil anos antes da Era Comum, a nossa, um ancestral primitivo decidiu construir uma ferramenta e nada foi como dantes. O homem criou o trabalho e o trabalho reinventou o homem. A linguagem e o pensamento e com eles a liberdade teve então lugar. Esta saga não teve fim. Das belas artes às insurreições sociais, do campo à cidade, do mestre artesão até à inteligência artificial, não há vida sem trabalho. Nós somos aquilo que fazemos, mas, sobretudo, lembrou Galeano, o que fazemos para mudar o que somos. Da brutal acumulação primitiva de capital nas colónias até à revolução que as liberta, o mundo do trabalho não é só feito de fábricas e extração de lucro, mas da resistência e luta contra a desumanização. Esta é a história global do trabalho. Os economistas políticos ingleses afirmaram que o trabalho seria a fonte de toda a riqueza. O trabalho é isso, ao lado da natureza, que nos fornece matéria reconvertida em riqueza e muito mais. Trata-se da condição primordial de toda a vida humana, em tal medida que, num sentido mais amplo, devemos dizer: o trabalho criou o ser humano tal como nós o conhecemos hoje. Este famoso trecho de Friedrich Engels, parceiro intelectual de Karl Marx, antecipou em plena era vitoriana o Australopithecus africanos, uma espécie de elo perdido na história dos primatas. A ideia complexa pode ser dita assim: o homem fez o trabalho e o trabalho fez o homem. Somos um produto da chamada coevolução genético-cultural, isto é, somos um produto do desenvolvimento histórico-social e da evolução biológico-natural. Somos únicos. Nunca antes na história do planeta existiu uma espécie assim. Stanley Kubrick narrou-o numa das mais brilhantes elipses narrativas do cinema. Todo este sistema de relações sociais surge de um conjunto de fertilizações recíprocas. Gordon Childe descreveu este processo: o descer das árvores, a primazia da visão em lugar do olfato, o encolhimento do focinho que facilitara o reposicionar dos olhos e todo um sistema óptico renovado, a pulsão da criatura, agora reequipada com uma visão aguçada para olhar em todas as direções, uma postura corporal ereta, a libertação e a nova função definitiva dos membros anteriores, os braços, e o crescer do teleencéfalo, o cérebro, mudanças no regime alimentar.
com a introdução do fogo na cozedura da carne, que libertou espaço na caixa craniana antes ocupado pelo sistema de dentição primitivo, e várias outras circunstâncias agiram juntas, coevolutivamente, para daí criar condições vitais para que o humano primitivo se tornasse o humano moderno. Mas o órgão diretamente decisivo foi, sem sombra de dúvidas, a mão. Tomás de Aquino estava ciente do significado único da mão, aquele organum organorum. O humano é intelecto e manualidade. Não há labor manual sem intelectualidade ou trabalho intelectual sem manualidade. E tudo só pode vir à luz a partir de uma orquestra e uma coreografia em que natureza biológica e cultura humana dançaram juntas ao som da vida. O ser humano é incompreensível sem o trabalho, assim como o ser humano é incompreensível sem a consciência. Não é por acaso que, na ontologia, numa análise ontológica do trabalho, o trabalho e consciência são inelimináveis. Não há trabalho sem consciência. Nós, quando trabalhamos, qualquer que seja o nosso trabalho, do mais manual ao mais intelectual, qualquer que seja, nós perguntamos: vamos produzir o quê e como? Eu, ao apresentar o livro O Privilégio da Servidão, no primeiro capítulo, o privilégio da servidão é o trabalho do nosso tempo, podemos falar disso depois, onde o trabalhador indiano trabalhava com um galão de tinta enorme, com 200, 300, 400 litros de tinta, e ele dizia: meu trabalho é profundamente intelectual, porque eu tenho que fazer uma rotação do galão para levar o galão daqui até ali. Se eu não calcular bem essa tinta, o galão cai e eu vou perder toda a tinta e vou ter que pagar a tinta. Então, o trabalho humano supõe reflexão, do mais complexo, do cientista, do intelectual, do literato, ao mais dos manuais. Isto é porque é próprio do ser humano. E ele é ontologicamente humano porque o animal, por mais, digamos, laborativo que seja o animal, né, pensemos na abelha, né? A abelha há milênios constrói a colmeia, a abelha não desenha a colmeia. Lembra daquela velha, genial caracterização marxiana no Capital? O arquiteto preconcebe o que ele vai construir. A abelha faz instintivamente. Portanto, o ato animal não é laborativo porque não tem o ato reflexivo. O ato humano, qualquer ato humano supõe um coágulo de consciência. Se esta consciência é plena ou é limitada, é uma outra discussão muito importante, né, que tem a ver com o nosso mundo. Imaginemos o cenário em que alguém tenha necessidade de abrir uma noz para comer. O humano, telencéfalo avançado, mais polegares opositores, projeta diversos cenários, antevê o resultado de cada um. Passa então a avaliar e escolher a alternativa que julgar mais conveniente para atender à necessidade. Por fim, o indivíduo age objetivamente, isto é, transforma a natureza e constrói algo novo. Este movimento de transformar a natureza a partir de uma prévia ideação é denominado por Marx como trabalho. O resultado do processo de trabalho é sempre alguma transformação da realidade. Tanto a realidade já não é mais a mesma, como também o indivíduo já não é mais o mesmo. Homo faber, homo sapiens. Nós não nascemos humanos, tornamo-nos. Incrível poder, no fundo, que o trabalho tem, em termos de transformação daquilo que nós somos enquanto pessoas. Conhecemos pessoas que dizem que o trabalho é, no fundo, uma coisa secundária, que o principal da vida não é o trabalho, que o trabalho é uma coisa que eles têm que fazer, mas quando saem do trabalho, o trabalho acabou, que se esquecem do trabalho e que aquilo que os preenche, aquilo que os realiza, são outras coisas para além do trabalho. E eu, quanto mais estudo o trabalho, mais chego à conclusão que é o contrário que acontece. Que, no fundo, até nas nossas relações mais íntimas, naquilo que nós temos de mais profundo, de mais escondido, de mais pessoal, está o trabalho, muitas vezes. E se calhar é isso que distingue um bocadinho, diria eu, a perspectiva da psicodinâmica do trabalho. É a atenção por esse aspecto
da vida humana, que na maior parte das vezes é analisada sem ter em conta o trabalho, apenas através de trajetórias pessoais, de biografias, de relações familiares, de relações amicais, mas onde, na realidade, há sempre alguma coisa do trabalho, ou muitas vezes, algo do trabalho. Para satisfazer as necessidades humanas, o homem fê-lo em coletivo. Uma formiga faz parte do grupo de formigas sem saber que o é. Ela simplesmente é formiga, sem mais. Nós, pelo contrário, temos que palavrar, comunicar, legar aos sucessores. Esse desejo e necessidade de linguagem foi muito mais longe do que nas outras espécies. Inventámos a música e a democracia, mas também as armas nucleares e o Holocausto. Da escravidão antiga à servidão medieval, ao trabalho assalariado no capitalismo, das greves às revoluções e conquistas sociais, nós inventámos tudo.